Eu sou Fernando Schmidt, tá, da parte da engenharia da PHB Solar. Hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre as soluções da PHB para grandes usinas. Tá? E por que isso? Não é simplesmente para mostrar o nosso produto, é para falar um pouquinho sobre o novo cenário que a gente vai ver aí nos próximos anos. A gente está ouvindo, né, começando a ouvir muitas pessoas falando sobre a abertura do ACL, do Ambiente de Contratação Livre, Mercado Livre de Energia. Tá? Até então, até 2023, para te ingressar no mercado livre de energia, o cliente precisa ter, né, um patamar mínimo aí de demanda contratada de 500 kW. Então, são grandes clientes que podem estar no mercado de contratação, né, livre de energia, que naturalmente é uma energia mais barata e tende a ser vantajoso para o cliente que está no mercado cativo, né, que somos todos nós, comprando diretamente da concessionária. Quando ele tem essa possibilidade de migração, ele tende a aceitar e ir para o mercado livre. Talvez alguns de vocês aqui em Goiás já tenham se deparado com, tanto no agro, né, que é muito forte aqui, quanto em indústrias, as concessionárias, as comercializadoras atacando esse cliente já para oferecer contratos a partir do ano que vem para ingressar no Mercado Livre. E vocês cada vez mais vão enxergar isso, tá? Até porque em 2026 já se tem um panorama de abertura desse mercado para clientes do Grupo B, inicialmente industriais e comerciais, e depois, lá em 2028, talvez para residenciais. Então, a gente está falando bastante sobre isso, porque é importante vocês estarem cientes dessa migração que vai haver nos próximos anos, e vocês vão, provavelmente, aí, a partir do ano que vem, até 24, 25, 26, encontrar clientes que anteriormente fariam mini geração, né, participando do sistema de compensação de energia elétrica, estando no Mercado Livre. A maneira de negociação, de dimensionamento e de instalação é diferente. Vocês precisam se adequar tanto à burocracia, que a primeiro momento parece difícil, mas não é tanto, para homologar um sistema no Mercado Livre, quanto na parte de instalação. Tá? Então eu vou estar falando um pouquinho sobre as soluções PHB Solar para grandes usinas, voltadas bastante para agronegócio, aí, usinas de sol, tá? Usinas normalmente acima de 250, 300K, que a gente tem muitas vantagens com esses produtos que a gente traz. Tá? Falando rapidamente sobre a PHB Solar, é uma empresa aí de 38, quase 39 anos de vida. A gente nasceu lá em 1984, na parte de telecomunicações, automação. Tá? Então, nós trabalhávamos muito com sistemas off-grid, que a gente tem esse know-how desde então, e a gente trouxe, né, para os dias atuais. Temos 3 CDs hoje, tá? Nossa sede fica em São Paulo. Integramos de maneira grátis, tá? A entrega é grátis para todo o Brasil, e é muito ágil, né? Principalmente para a região Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A gente tem essa parceria com as transportadoras. Tá? Falando rapidamente aí da linha do tempo, né? Então, em 84 vieram as fontes de alimentação para computadores, 94 inversor, retificador e conversor, isso aqui diretamente voltado para telecomunicações, tá? Que a gente traz até hoje na nossa linha aí de produtos. 2000, nós já contávamos com armários completos, tá? Para torre de comunicação de telefonia, certo? Isso aqui diretamente ligado também a sistemas off-grid. 2014, então, a gente entrou com o kit completo para sistemas fotovoltaicos on-grid. Mas nossa história no solar começa, de fato, lá por 2009, 2010, quando o governo chamou alguns empresários do setor de energia elétrica para fazer uma comissão e formular a resolução normativa, né, que veio a ser a 482. Então, o seu Wildo lá, que é o nosso diretor técnico, foi chamado. Desde então, a gente trabalha, né, e buscou parcerias aí para desenvolver produtos para solar. Tá? Então, o primeiro inversor homologado pelo Inmetro no Brasil foi o da PHB. Tá? 2016, nós já contávamos com os inversores híbridos. Tá? Obviamente, nessa época era um gabinete, então era bastante diferente do que a gente tem hoje, mas desde então a gente tem soluções para inversores híbridos, né, que operam tanto on quanto off-grid. 2019 já contávamos com o sistema de armazenamento em container, tá, o Battery Energy Storage System, que é o BESS, né, então a gente já tem um know-how aí de mais de 4 anos utilizando containers de armazenamento, né? Isso aqui é bastante útil para situações comerciais industriais, onde o ponto é muito caro, onde o cliente precisa fazer uma arbitragem, né? Carregar durante o dia e despachar no ponta, onde o cliente tem carga crítica, né? Onde perder essa carga pode ser muito danoso. 2021, trouxemos o inversor off-grid, né? E 2022, estação de recarga, bateria de lítio, inversor híbrido 2 em 1, vamos dizer assim, né? Então é a mesma caixa aí que vocês conhecem do on-grid, mas esse aqui a gente já tem desde 2022, e agora na Intersolar a gente vai trazer várias novidades no que tange a híbrido, eletrificação, tá, veicular, armazenamento,
também na parte de on-grid, parte de zero export, né? O SEC 1000 a gente tem, que é o que faz o zero grid, que todo mundo conhece, porque a gente vê que tem algumas concessionárias adotando uma postura indo nesse caminho. A gente sabe que aqui em Goiás tem muita necessidade por conta de falta de demanda disponível da rede elétrica. O cliente precisa de uma usina de 1 mega, 2 mega, mas tem 500 cada de demanda, então a gente pode trabalhar com uma parcela conectada à concessionária, uma outra parcela operando, por exemplo, mais ou menos off-grid, né, junto com o gerador diesel, junto com o controlador, que a gente tem parceria com a DEIF, a gente pode fazer uma usina, né, fotovoltaica para push de água, por exemplo, para tocar pivô. Então tudo isso a gente tem know-how, tá? Se alguém precisar, pode conversar conosco ali depois no nosso stand. Mas a gente vai de fato para o que a gente trouxe para apresentar para vocês, que é o nosso inversor 250 kW, tá? Ele trabalha com 800 volts no lado CA e 1500 volts no lado CC. E por que a gente trabalha com um inversor com uma classe de tensão que normalmente parece ser um problema para vocês, né? Justamente porque a gente entrega a solução completa. Não adianta eu trazer aqui para vocês um inversor que trabalha em 800 volts CA e 1500 volts CC, entregar o aparelho para vocês e falar, se virem com o resto, se virem com a proteção, encontrem a proteção aí na cidade de vocês, encontrem transformador adequado para isso, vocês que dimensionem a string e tudo mais. Não adianta, isso não é algo trivial de você encontrar uma proteção para um inversor desse. Então a gente entrega a proteção de juntores para 800 volts CA, que não são os juntores convencionais de 690 volts que vocês encontram, né, em lojas da parte elétrica. A gente tem isso em estoque, a gente importa diretamente, né, obviamente porque isso aqui é difícil de encontrar no Brasil. Deu um problema no meu disjuntor lá na planta, e aí? Como é que eu vou ir numa loja de elétrica comprar um disjuntor desse se não tem? Então a gente tem isso, tá? Então a gente traz esse inversor porque a gente consegue entregar essa agilidade e essa solução completa para vocês, porque o integrador não precisa ter mais um problema, né? Ele precisa dar a solução para atender o cliente dele, tá? Então, 1500 volts CC, 800 volts CA, ele é 3 fases mais terra, ele não tem neutro, então aí já entra uma economia num condutor, né, de neutro que vocês não precisam conectar. 12 MPPTs e 24 strings, então ele é um inversor voltado para solo, mas ele funciona também em telhado, onde a gente tem mais de uma orientação por conta de ter vários MPPTs, tá? E até mesmo em solo, né, a gente diminui e mitiga a perda de mismatch, porque a gente tem várias entradas diferentes que vão fazer rastreios diferentes para cada string, tá? 7 anos de garantia completa, que essa apresentação hoje cai no dia que a PHB lança os 10 anos de garantia, tá? Então hoje não é mais 7 anos, é 10 anos de garantia para esse inversor, tá? Então, uma maneira aí de dar uma garantia de retorno para esse teu cliente mais vantajosa, porque ele garante que em 10 anos ele não vai se preocupar com a questão de produto, tá? Isso é muito vantajoso para um investimento desse nível, tá? Então são usinas de maior porte, usinas mais caras a gente traz os 10 anos. Outra questão, proteção CC integrada. Ele tem DPS tipo 2 integrado, DPS com proteção de vida em Y, positivo, negativo e a perna do Y. Isso aqui é obrigatório por normativa. Muitos inversores, infelizmente, acabam não tendo essa proteção CC integrada da maneira correta e fala que tem. Então a PHB não faz isso. A gente entrega a proteção que a gente fala no nosso datasheet. Se você quiser abrir o inversor e olhar, está lá dentro, tá? Então isso é uma vantagem grande. PLC integrado. O que é PLC? Power Line Communication. Isso é uma vantagem, principalmente para a usina solo, porque tu não precisa levar internet cabeada para esses inversores. Toda a parte de monitoramento, esse inversor manda por um sinal modulado pela própria fase do inversor até o único ponto. Por exemplo, tu tem 10 inversores, os 10 vão mandar esse sinal de monitoramento modulado pelas fases e tu só vai colocar um equipamento, que é o SCB 3000, num único ponto conectado na internet. Ele vai ler todas as informações de todos os inversores e vai enviar para a nuvem. Então, facilita nessa questão de instalação na planta, tá? E PID Recovery, né, que é o Power Potential Induced Degradation. Então, o que ele faz? Durante a noite, quando não tem geração, ele retifica a tensão CA da rede e injeta de maneira contrária no módulo. Aquele módulo que perdeu elétrons por estar exposto a uma tensão muito elevada durante a operação dele, durante o dia, ele acaba recuperando esses elétrons durante a noite e ele não degrada, né, por conta desse PID aí durante a vida útil. Então aumenta, né, a eficiência a longo prazo da tua planta. Além disso, como eu falei, a gente entrega essa solução completa
Para clientes que têm uma planta menor, aí no sentido de perto dos 250, 300, 500K, a gente tem a possibilidade de fornecer a vocês os autotransformadores de 800 para 380 ou 220. Então, um cliente que não queira conectar na média tensão direto, ou seja, de 800 para 13.8, 23.1 kV, pode colocar o autotransformador e conectar na baixa do cliente. Então, a gente tem esse transformador, ele é preparado para solar, ou seja, ele tem baixas perdas a vazio e baixas perdas em operação. Porque a última coisa que um cliente quer é colocar um transformador convencional lá que tem perdas mais elevadas, às vezes na casa de 3, 4%. 3, 4% de perda num longo prazo, 20, 25 anos, talvez chegue na casa dos milhões. Então, a gente trabalha com um autotransformador voltado para o solar, tá? Então, ele faz essa interface do 800 volts CA para a classe de tensão do cliente. Tá? A gente também entrega a parte de proteção em 220 e 380. Além de fornecer o disjuntor em 800 volts, caso vocês queiram fazer a conexão em média, faz a proteção na baixa do inversor, que é 800, e eleva para a média. A gente entrega isso. Mas a gente também entrega a proteção em 380 e 220. Aí pode vender o disjuntor separado, pode vender dentro da caixa, como vocês quiserem. Tá? Normalmente o cliente vai comprar separado e vai montar um único quadro com vários disjuntores, né, um para cada transformador, inversor. A gente pode entregar isso também. Comunicação, como eu já falei, PLC 2.0, então a gente leva a informação do inversor até esse equipamento que é conectado na internet. Então tu não precisa levar fibra, não precisa levar RS485 pela planta, né, pela planta de solo até aos inversores. Esse inversor ele manda esse sinal de monitoramento de maneira modulada pela própria fase dele. Esse equipamento aqui, junto de TCs e DPs, vai ler a informação de todos os inversores na planta e vai enviar para a nuvem. Então apenas ele que vai estar conectado na internet, e aí ele pode ficar junto, né, da casinha de conexão CA lá, onde vai ficar conectado na rede do cliente, tá? Quais que são as vantagens desses 1500 volts e 800 volts CA? A gente fala tanto nessa tensão, mas por que eu vou usar uma classe de tensão diferente da convencional que a gente tem na indústria, no agro, nos motores, enfim? Por conta da questão principalmente do custo, tá? Se a gente tem 1500 volts CC na entrada, a gente tem consequentemente menor custo com cabeamento CC. Por quê? A gente tem strings com mais módulos. Em vez de trabalhar com strings de 20, 21 módulos, que é o convencional em inversores trifásicos 1100 volts, a gente vai trabalhar com strings com 26, 27, 28 módulos, tá? Por string. Então, para o mesmo número de módulos, eu tenho menos strings. Para a mesma potência, menos strings, menos cabeamento, menos custo com cabeamento, menos perdas CC, tá? Isso aí também vale para CA, porque em vez de 380, eu estou trabalhando em 800 volts. Então aí é praticamente o dobro, né? Consequentemente, eu vou precisar da metade de cabeamento CA. Então, metade do custo em condutor CA, a grosso modo. Também tenho menos perda. Se eu tenho uma conexão CA um pouco mais distante, eu tenho um cabo mais fino, eu posso, né, dimensionar ele com uma bitola um pouco maior para evitar aquela queda de tensão, sem prejudicar tanto o meu CAPEX, né, o meu custo com conexão CA. Então, outra grande vantagem. Usinas de grande porte, elas mantêm uma certa modularidade, porém com menos inversores, não com aquele absurdo de inversores que eu teria se eu utilizasse, por exemplo, um inversor de 75 ou 125K. Um exemplo aí, uma usina de 1 mega, em vez de eu usar 13 inversores 75, eu vou utilizar 4 inversores 250. Então eu tenho uma modularidade, mas eu tenho muito menos inversores para instalar, menos homem-hora, preciso de um cubículo menor, então eu tenho grandes vantagens nesse ponto, né, de quantidade de equipamentos. Que leva também, né, a maior agilidade de instalação, menos equipamento para me preocupar lá no OPEX, na operação e manutenção daquela usina, menos coisa que eu preciso ter estoque ou contar com o meu parceiro, que inclusive, né, a PHB vai ter todo esse estoque lá em São Paulo. Precisei com urgência de um equipamento, de um disjuntor, de um transformador, a gente consegue atender vocês em pouquíssimo tempo, tá? Porque uma planta dessa provavelmente vai ter um contrato de produção de energia, vocês não podem ficar à mercê, né, num distribuidor que não tem estoque, ou que não tem a questão da proteção do transformador. Isso é uma parte elétrica, pode dar problema. Então vocês têm que ter esse backup, né, para garantir essa disponibilidade de geração na usina de vocês. E a comunicação PLC, né, que eu já falei bastante, e esse inversor conta. Falei, agora a gente tem que ver números, né? O que economiza, por exemplo? Trouxe um exemplo aí para mostrar a economia com cabeamento CC numa usina de 2.5 mega, por exemplo, certo? Então são dois casos.
Caso 1, com 20 inversores PHB 125K, que são inversores conexão 380 volts, e ele trabalha com 1.100 volts no CC, tá? 6.800 módulos aí de 545 watts, dá mais ou menos 3.7 megawatt pico, tá? Consequentemente, são 20 strings, 20 inversores com 17 strings de 20 módulos cada, tá? Vai dar 340 strings de 20 módulos nessa planta aí do exemplo. Caso 2, 10 inversores 250K que trabalha com 800 volts, ali ficou errado, tá? É 800 volts CA e 1.500 volts CC. Nesse caso, como são 10 inversores, a gente vai trabalhar com 24 strings em cada inversor de 28 módulos. Então, notem que tem 8 módulos a mais do que no caso do inversor 1.100 volts CC, tá? Aí a gente vai ter, em vez de 340, 240 strings para praticamente a mesma potência, 100 strings a menos na questão do CC. Considerando uma string média aí de 100 metros e um custo de um cabo fotovoltaico de 6 milímetros na casa aí dos R$5 o metro, isso aí varia um pouquinho para mais ou para menos, a gente vai ter no caso 1, 340 strings vezes 100 metros, 34 mil metros, vezes 2, né, positivo e negativo, vezes R$5, 340 mil reais só em cabeamento CC. Nesse caso, com conexão CC 1.100 volts, tá? Caso 2, a gente tem 100 strings a menos, vai dar 24 mil metros, vezes 5, vezes 2, 240 mil reais. Então, eu tenho 100 mil reais de economia por conta de eu utilizar uma classe de tensão CC mais elevada, tá? Olhando para a questão da economia em conexão CA, que normalmente é o caso, tá? A gente vai ter os aparelhos distribuídos na planta, então a gente vai ter os inversores distribuídos embaixo das mesas fotovoltaicas, por exemplo. Então a gente vai levar essa energia em CA até o ponto de conexão. Isso é normalmente o que é feito, tá? Mas nada impede da gente fazer um virtual central, né? Colocar todos os inversores juntos e levar em CC, que foi o caso anterior. Aqui pensando em CA, mesmo caso 1, mesmo caso 2, tá? Só que aqui, como a gente leva em CA, a gente considera um cabo CA, isolação aí HEPR, né, de 185 milímetros. É um exemplo mais ou menos do que tu vai utilizar, de cobre, e esse cabo tem um custo de R$160 o metro, mais ou menos. O cabo, né, ele subiu muito durante a pandemia, o metal no caso, que levou o cabo a subir. Então, aqui que a gente precisa enxergar. Caso 1, considerando o caminho, né, CA mais ou menos 100 metros também, e apenas 3 fases, desconsiderando a questão do terra. A gente tem 6 mil metros de cabo CA no caso 1, porque a corrente de saída dos dois é a mesma, só que um é 250K e o outro é 125, né? Porque o 250K, como tem uma tensão maior, a corrente é menor para potência dobrada. Então a gente tem 960 mil reais de conexão CA no caso em que eu utilizo inversores 380 volts. E eu tenho 480 mil reais de custo CA no caso do inversor de 800 volts. Então eu tenho uma economia, né, de 480 mil reais por conta dessa troca de classe de tensão de conexão. Então o que a gente quer mostrar aqui é que não adianta só olhar o preço do produto, tá? A gente precisa olhar o preço, o custo global daquela obra para oferecer a opção mais vantajosa financeiramente para o teu cliente, tá? Com menos perdas, que também, além desse capex menor, né, no início da usina, a gente vai ter um LCOE, né, uma energia mais barata ao longo da vida, porque eu tenho menos manutenção, eu tenho menos perda CA e CC, tá? Para finalizar aqui, a gente vai apresentar um pouquinho sobre as nossas estruturas de solo. Porque eu falei bastante de inversor, mas a PHB fornece, né, todo o kit. Estrutura, inversor, módulo, proteção, transformador, cabeamento, suporte, né? A gente tem uma equipe de engenharia muito robusta lá dentro que pode auxiliar vocês na parte de dimensionamento, na parte de estudo, né, de simulação, ver o que é mais vantajoso para cada cliente. A gente tem um time lá que entende bastante de mercado livre de energia, então um cliente que traz um contrato de energia para vocês, a gente pode dar um auxílio na parte técnica ali para ler esse contrato e ver como que a gente pode trabalhar com esse cliente, né? O que a gente pode oferecer para esse cliente, tá? Mas falando aqui da estrutura, a primeira opção, que normalmente é o que a gente vai trabalhar para usinas de solo, é a estrutura monoposte, tá? A PHB, ela trouxe no ano passado essa estrutura com o grande diferencial que ela não é de aço galvanizado. Tá? Porque a gente tem um problema intrínseco aí em utilizar aço galvanizado com estruturas de alumínio, que é a corrosão galvânica, tá? Por conta da diferença de potencial entre o alumínio e o aço galvanizado. Acaba que um metal rouba elétrons do outro, né? Por conta da diferença de potencial entre os metais, e o aço acaba enferrujando ao longo dos anos. Se tu não usar nenhuma isolação, nenhuma proteção ali
no contato desses dois metais, seja do frame do módulo ou seja do perfil, né, que vai estar fixando esse módulo na estrutura. Então a gente preferiu não lançar a estrutura monoposte com aço galvanizado e partir para a estrutura de aço com tratamento ZAN. O que é isso? O ZAN é uma liga de zinco, alumínio e magnésio, que cobre todo esse material e evita a corrosão pelo tempo e também por conta da atuação de corrosão galvânica, porque na liga, que é zinco, alumínio e magnésio, a gente tem a presença do alumínio, que faz com que o potencial, né, desses metais seja muito próximo e um metal não roube elétrons do outro. Então esse é um grande diferencial dessa estrutura. Todos os periféricos são em aço inox, então não adianta eu entregar uma estrutura que não corrói se eu entregar um parafuso galvanizado. E aí a fixação vai corroer, o ponto fraco, né, da tua estrutura corrói. Então a gente só entrega qualquer estrutura, seja de telhado, de solo, com parafusos em aço inox. Tá? 2 padrões de inclinação, 5, 10 e 15 graus. Aqui provavelmente vocês devem usar 16, 17 graus de inclinação. Então vocês vão utilizar provavelmente esse primeiro caso com 15 graus. Ou o segundo padrão de inclinação, que é 20, 25 ou 30. Aí vocês podem estar utilizando 20, por exemplo, se vocês quiserem ter uma geração um pouquinho melhor ali no período de inverno, né? Outro ponto que a gente se preocupa muito é a questão do aterramento de módulo a módulo e dos perfis. Tá? A gente vê muito usina de solo que não faz a equipotencialização de todos os módulos. O cliente acaba equipotencializando só o pé ali da mesa com a malha, ou às vezes nem isso faz. E também às vezes não conecta a mesma massa CC com os inversores. Isso é um grande problema. Tá? Então a gente tem os clipes de aterramento que vai fazer a equipotencialização entre o módulo, né, que tem um alumínio anodizado. Então é um grampinho que ele vai morder todos os cantos do módulo, vai equipotencializar com o perfil de alumínio. Esse perfil pode ser equipotencializado com a estrutura e aterrar ela, ou aterrar diretamente na extremidade desse perfil com a tua malha de terra, né, que normalmente é 50 mm cobre nu, que vai estar interligada com os teus inversores. Tá? Isso ajuda muito nos anos de operação dessa usina. Por quê? Qualquer falha de falta de isolação que possa vir a ter no teu cabeamento, por conta que um roedor roeu ali o cabo, ou raspou em algum metal e roeu a isolação do cabo CC, o inversor enxerga essa falha se tiver conectado na mesma massa. E aí ele vai se proteger, ele vai se desligar. Se tu não tiver um aterramento bem feito, tu pode ter a queima do inversor, porque ele vai continuar operando com uma falta de isolação CC que vai para a terra. Tá? Então isso é um grande problema que a gente tem hoje em usinas de solo. A falta da utilização de um bom aterramento. Tá? Isso é muito importante. E, obviamente, a segunda coisa, que é a mais importante de todas, é para a segurança, né, de qualquer humano, qualquer animal que vai tocar naquela estrutura, naquele módulo. Tá? Então, não economizem em aterramento. Tanto para vocês não terem um custo depois em correção dessa usina, quanto para não ter um custo à vida. Tá? E o segundo, a estrutura é a biposte, tá? Que é 100% em alumínio anodizado. Então, todo o material aqui é com a mesma liga de alumínio do que o frame do módulo, que é uma liga 663 Tempera 5. Tá? É uma estrutura mais leve, então a tendência é que seja uma instalação mais fácil. O pessoal da instalação gosta mais dessa estrutura porque ela é mais fácil de instalar. Mas aí é uma questão de escolha de vocês. Tá? Aqui a gente consegue fabricar com qualquer inclinação, seja 15, 16, 17, 18 graus, o que vocês precisarem, e vocês vão ter, né, uma agilidade um pouco maior na instalação, por ser mais fácil, mas vocês têm um custo civil um pouquinho maior, porque vocês têm 2 sapatas em vez de uma. Então a gente dá essas 2 opções, né? Não existe certo, não existe errado, cada projeto vai demandar uma solução diferente. Ambas as estruturas são testadas para a isopleta 5, que é a isopleta com maior grau de vento do Brasil. Tá? Então vocês não se preocupem com essa questão, se preocupem em fazer ali uma base sólida, né, bem feita, que vocês não vão ter nenhum problema de operação ao longo da vida útil dessa estrutura. Tá bem, pessoal? Convido vocês a conversar um pouco mais com a gente está na stand aqui logo na saída, eu e meu colega Ivan, falar um pouquinho mais sobre essa solução e sobre qualquer outra solução que vocês possam demandar. Tá? A gente, como eu já falei, tem o transporte grátis aqui para Goiás, a gente tem toda a agilidade no suporte, na assistência, tá? Toda assistência é feita no Brasil, então qualquer problema que vocês tiverem com o produto, seja inversor da PHB, seja em estrutura, seja módulo, seja transformador, vocês vão tratar com a gente, com a nossa equipe. Tá? A gente não terceiriza a garantia para nenhum fabricante, seja de módulo, seja de transformador, é tudo com a gente. Então fiquem à vontade aí para conversar um pouquinho mais com a gente e agradeço a atenção de todos, tá bem?